Atos capítulo 13, nós vamos iniciar aqui hoje uma série de mensagens com o seguinte título. A série tem o seguinte tema: Homens que mudaram a história. Homens que mudaram a história. A nossa história, não, a história deles, que marcaram o tempo deles, que marcaram a geração deles. A Bíblia diz em Hebreus 12, até um texto que eu demorei a compreender, e ele começa dizendo: visto, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. O que a Bíblia quer dizer com isso? Que nós estamos rodeados de homens, mulheres, exemplos de pessoas que marcaram a geração de cada um deles. Pessoas que fizeram a diferença, pessoas que não passaram por essa terra, olhando para mim, por passar. Não foram pessoas que viveram por viver, não foram pessoas que simplesmente passaram por esta geração. Não, eles fizeram a diferença. E tem nos ensinado que nós também podemos e devemos fazer a diferença no nosso tempo, na nossa geração. Por isso esse texto tem sido alvo, tem sido assim a raiz dessa série de mensagens que a gente vai começar hoje, sobre personagens na Bíblia, homens e mulheres ao longo da Bíblia Sagrada, que fizeram a diferença nos dias deles. E aí então nós vamos aprender com alguns deles, a partir de hoje, em alguns domingos aqui na nossa igreja, amém pessoal? E da história deles nós vamos extrair o que fazer, para marcar também a nossa geração, e também, por que não, o que não fazer. Porque se eles muitos deles, já erraram, já bateram a cabeça, já fizeram coisas erradas, já não deu certo em alguns episódios, nós podemos aprender o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, o que funciona, o que não funciona. As testemunhas estão aqui, os personagens, os exemplos já foram nos dados. Agora nós podemos e devemos tirar proveito ao máximo disso, amém? Texto base, sempre vou começar, e aí você vai ter que ter paciência com o seu pastor, com Atos 13, sempre, porque esse texto, eu disse a vocês semana passada, é um texto que tem me incomodado. E mensagem boa, eu até ouvi um pastor dizendo isso, eu gravei, mensagem boa é aquela que incomoda, é aquela que você sai da igreja não só dizendo: nossa, que legal, gostei, mas é aquela que você sai assim: caramba, que eu preciso fazer alguma coisa a respeito do que eu ouvi. Sabe, fiquei incomodado, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso agir. Então mensagem boa é aquela que você leva para casa, e na hora que você vai dormir, você rola para cá, e diz: meu Deus do céu, Deus falou isso comigo, eu tenho que fazer alguma coisa acerca desse negócio, eu preciso reagir a essa palavra, e a essa resposta, é o nível de resposta que a gente dá àquilo que Deus tem tratado conosco. A esse nível de resposta dá-se o nome de avivamento. Quando o nível de resposta é alto, quando o nível de resposta é satisfatório, um avivamento começa a acontecer, não só num lugar, mas a partir de nós mesmos. Amém, pessoal? Atos capítulo 13, versículo 36. Eu vou ler aqui primeiro na minha versão, que eu uso aqui no Altar Almeida, revista e corrigida. Então, Atos 13, 36. É um texto que fala sobre Davi. Na minha Bíblia diz assim, 13, 36. Na minha Bíblia diz assim: porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu. A minha Bíblia diz assim. Então o que está escrito aqui? Que no tempo dele, no tempo de Davi, Davi serviu a Deus do jeito que ele queria servir? Não. Conforme a vontade de Deus. E depois de ter servido a Deus conforme a vontade de Deus, depois de ter passado por essa terra vivendo conforme a vontade de Deus, ele dormiu. O que é dormiu aqui? Morreu, partiu. A NVI, eu penso que ela foi, a NVI é outra versão,
é a versão internacional. Eu penso que ela foi mais feliz ainda na tradução. Vou ler o mesmo versículo na NVI com vocês. Diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Que frase forte. Isso mexe com você? Isso te dá pelo menos uma fisgada no coração? Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus, adormeceu, partiu, morreu, acabou a carreira. Ele primeiro serviu a um propósito que Deus tinha para ele, e só partiu, só dormiu, só morreu depois de ter servido o propósito de Deus. Depois que eu li esse texto, minha vida, irmão, e eu estou falando como pastor, hein? Eu estou falando que até minha oração mudou. Eu estou dizendo: Senhor, eu não posso partir, eu não posso dormir, eu não posso terminar, eu não posso encerrar os meus dias sem ter cumprido o propósito do Senhor para a minha vida. E quero que isso te pegue também, quero que isso te incomode também. Você não é obra do acaso, você não nasceu de um erro, de tabela na sua casa, dos seus pais. Deus planejou você, Deus sonhou com você, Deus tem pensamentos acerca de você, e a Bíblia diz que por mais altos que sejam os teus pensamentos, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Então Deus tem projeto para a sua vida. Eu vou usar a palavra da Bíblia, propósito para você, para os seus dias. Você nasceu nesse tempo, você vive nessa estação, inclusive nesse lugar, você hoje está aqui no sul da Flórida, você hoje frequenta essa igreja, porque há um propósito. Há um propósito. Isso não é coincidência, há um propósito de Deus para a sua vida. Você sabe que quando Deus começa a tratar com a gente um assunto, não sei se com você é assim, tudo que você começa a ver e ouvir e ler, parece que só é para isso. Parece que só aponta para isso. É um negócio muito, eu diria, ou alguém aqui na igreja diz assim, sinistro. É um negócio muito estranho e ao mesmo tempo maravilhoso. Porque tudo que você vai ler, você liga uma televisão, você escuta um comentário bíblico, você lê um texto na Bíblia, você vai ouvir uma mensagem na internet, você lê um post na rede social, e tudo parece apontar para aquilo que Deus tem tratado. Você só tem olhos para aquilo, você só tem ouvidos para aquilo. É o que tem acontecido comigo esses dias. Ontem eu estava em casa, falei assim, vamos ver um comentário aqui, estava lá, um comentário de um pregador americano fantástico, chamado John Piper. Conhece? Já ouviu falar? É daqueles que dá no rim, só no rim, assim, pá, pá, pá. Aí o John Piper fez um comentário acerca de um salmo de Davi. Falei assim, peraí que eu vou furtar, não, furtar é feio, eu vou pegar emprestado esse comentário do John Piper, só para eu ler esse versículo amanhã. E é um outro salmo de Davi, vê se pode, vem comigo, olha o salmo de número 71, verso 17, ou a partir do 17, verso 71, Salmo 71, aí o verso é a partir do 17, Salmo 71, 17, vê se pode um negócio desse, gente. Olha como é que Deus trabalha, incomoda, e fica borbulhando no coração. Diz assim, Salmo 71, 17. Ensinaste-me, ó Deus. Estou lendo primeiro aqui na minha versão, que é Almeida, Revista e Corrigida. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade. Vamos traduzindo. Senhor, o Senhor tem me ensinado desde pequenininho, desde petititinho, o Senhor tem me ensinado. E até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Oh, glória a Deus. 18. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, quer dizer, já estou avançado em dias, não me desampares, ó Deus, porque eu tenho um grande negócio para fechar ainda. Pode colar na Bíblia aí, tá?
Eu estou desconfiado, irmão, que se Jesus estivesse voltando agora, teria gente falando assim para ele: Senhor, volta amanhã, que eu tenho um negócio bom para fechar hoje, que eu não posso perder. Volta amanhã, pode ser? Porque o propósito dele desviou o foco. A vida dele gira em torno dele mesmo. Não há objetivo, não há alegria, não há projeto no servir, em ser útil para Deus. Não há a pergunta: o que é que o Senhor quer de mim? Gente, quando Paulo, que até então era Saulo, estava indo para Damasco prender mais crente, em Atos 9, alguns dizem que ele caiu do cavalo, mas o texto não traz cavalo, então eu não sei se com cavalo ou sem cavalo, eu sei que ele caiu no chão. E uma voz disse a ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele disse: peraí, quem é? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. O negócio ficou estreito para ele. Disse-me: Senhor, o que é isso? É o Senhor, é Jesus, eu estou perseguindo, mas eu estou indo prender os crentes. Ele disse: pois é, você está perseguindo os crentes, você está mexendo com eles, você está mexendo comigo. Quando você persegue um filho meu, você persegue a mim. Quando você se levanta contra alguém que me serve, você está se levantando a mim, contra mim. E aí a pergunta de Saulo, irmãos, e tem que ser a nossa. Você pode checar em Atos 9, ele vira para o Senhor, está no chão. Aquela voz falando com ele, Cristo falando com ele, ele diz: Senhor, que queres que eu faça? Essa é a pergunta que importa. Senhor, por que o Senhor me fez? Onde o Senhor quer que eu chegue? Você quer que eu gaste a minha vida de que jeito? Aonde eu devo colocar as minhas energias? Eu respiro para quê? Há um propósito. E só o Criador conhece o propósito da criação. Quem fez a caneta sabe para que ela presta. Para escrever. Ele fez com um propósito. Quem fez um abridor de lata, quem fez aquele abridor sabe. Para que é isso? Isso aqui eu criei para poder abrir lata. Quem é que fez você? Foi Deus. Se você checar o manual de instrução do fabricante, você vai descobrir para que você serve. Você vai descobrir que a vida é muito mais do que correr atrás do vento. Você vai descobrir que a vida gira muito mais em torno dos outros e num projeto que Deus tem para a sua vida, do que em torno de você mesmo, do que você quer. Amém? Quem está entendendo isso, diga amém. A pergunta é: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E aí eu leio para vocês esse salmo que ontem eu ouvi. E esse salmo diz assim, o 71:17, eu vou ler a partir do 17. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui eu tenho anunciado as tuas maravilhas. E eu penso que no 18 agora ele faz uma oração. Agora também, quando eu estou velho, de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que eu tenha anunciado a tua força a essa geração e o teu poder a todos os vindouros. Diga glória a Deus. Senhor, não deixa eu partir, eu estou velhinho, cabelos brancos, o Senhor nunca me desamparou, mas deixa eu cumprir os meus dias. Por quê? Porque eu tenho umas coisas que eu preciso fazer. Não, Deus, porque eu preciso anunciar para essa geração. Eu preciso contar para eles. Eu preciso mostrar para essa geração o Senhor. Vamos ler o mesmo texto na NVI. Hoje eu vou fazer um pouquinho disso. A NVI diz assim, o mesmo versículo a partir do 17. Desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado. E até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do poder às futuras gerações. Deus, eu não posso passar sem deixar um legado para aqueles que virão. Eu não posso passar sem deixar uma marca significante na vida daqueles que vão continuar a carreira. Irmãos, e é como assim, a nossa vida é como a corrida de bastão. Você já viu corrida de bastão? Olimpíadas tem, né? Corrida de bastão. Vocês estão me olhando assim, sem entender nada.
é aquele que corre segurando um bastão. Ele corre, às vezes tem o revezamento 4x100, então ele corre e dá uma volta. Aí na hora que ele está chegando para terminar a volta, o outro começa a correr, sem bastão. Então chega o momento da corrida que os dois estão correndo juntos, mas um leva o bastão, que está terminando a corrida. E outro que vai começar a corrida, já está correndo também, então um do lado do outro. O segredo, dizem eles, né, está na passagem do bastão. Gente, eu não corro não. Mas o segredo, segundo eles, está na passagem do bastão. Às vezes deixa cair, aí eles perdem a corrida. Então não pode deixar cair o bastão. Isso já fala comigo. Você não pode deixar cair, querido, bastão. Na minha terra a gente falava assim, lá no Mato Grosso, deixa cair a peteca não. Não deixa cair o bastão não. Porque você precisa passar isso para alguém continuar. Alguém tem que continuar. Por isso que a ordem de Jesus é: ide, fazei discípulos. E o discípulo é aquele que você vai correndo, na hora que você terminar, você entrega o bastão para ele, querido, cumpri minha carreira, põe quente aí agora, ensina essa geração, e depois vem outra, e depois vem outra, e depois vem outra, e daqui vários anos alguém vai dizer assim: o meu vô era eu, o meu vô, o meu bisavô, foi um homem de Deus que marcou a nossa geração, a nossa família. Hoje nós somos de Jesus, porque o meu bisavô decidiu aceitar o Senhor e servir o Senhor. Mas isso só é possível se você viver além. Se você pensar em uma vida com propósito. Quem entende isso, diga amém? Então hoje, o personagem de hoje, já que a série é sobre homens e mulheres que marcaram a sua geração, o primeiro personagem desse primeiro domingo se chama Enoque. A Bíblia não fala muito de Enoque, mas o suficiente para chacoalhar o nosso coração. Então abra sua Bíblia em Gênesis, deixa eu te mostrar onde ele aparece. Gênesis, gente, onde é que fica Gênesis? Não mata o pastor não, pelo amor de Deus. Onde fica Gênesis, igreja? É o primeiro livro da Bíblia. Irmão, se fala para abrir em Gênesis, você está lá no fim procurando, o pastor o mineiro chama de trem. Gênesis capítulo 5. Gênesis 5. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 18. Gênesis 5, 18. E aí eu vou ler na minha versão mesmo. Gênesis 5, 18. Quem encontrou aí, diga amém. Fala para mim, como é o nome do personagem de hoje? Só mais uma vez, mais alto, para eu receber. Enoque, olha aí, você que está grávida, que nome bonito. Não, Poliana, Enoque. Gênesis capítulo 5, verso 18, diz assim: e viveu Jared 162 anos, e não morreu não, gerou Enoque. Naquela época se vivia muito tempo, nós estamos falando do pessoal que vivia 500, 600, 700 anos. Então, 100 e poucos anos, querido, estava tendo filhos assim, começando. Tranquilo. Enoque foi gerado com 162 anos, o pai gerou Enoque. Enoque nasceu. E no versículo 19, viveu Jared, depois que gerou Enoque, quanto tempo? Depois que gerou Enoque, depois de 100 e pouco, 800 anos. E gerou filhos e filhas. 20. E foram todos os dias de Jared 962. O homem viveu quase 1000 anos. E que é isso? Você é um dinossauro da Bíblia? E gerando filhos e filhas, e um deles foi Enoque. Perceba o texto, ele gerou vários filhos e filhas. A Bíblia não cita o nome de todos, mas a Bíblia cita o nome de Enoque. Por quê? Porque é alguma coisa diferente em Enoque. É alguma coisa diferente. Existem filhos e filhas de Deus. Na igreja tem muita gente.
Muitas pessoas se dizem do Senhor, e eu até acredito, pessoas são de Deus, nós temos muitas pessoas aí fora que são cristãos, que acreditam em Deus também. Mas a proposta dessa série de mensagem não é apenas falar com você, olha, você tem que ser de Jesus. Isso me parece óbvio, isso é chover no molhado. Nós precisamos ser de Deus. Mas a pergunta que continua é, para quê? Por que que o Senhor nos alcançou? Por que que você hoje é cheio do Espírito Santo? Por que você entregou a sua vida a Ele? Por que que Ele se permitiu conhecer por você? Aí alguém vai dizer assim, pastor, para eu ser salvo, bonito, meia verdade, sabe por quê? Porque se fosse só isso, é parte disso, mas se fosse só isso, assim que você se convertesse, Deus pegava você, levava você para o céu. Afinal de contas, cumprido estaria o seu propósito. Você se converteu e agora você é dele. Só que você ficou. Por quê? Porque há algo que o Senhor ainda deseja que você faça. Ele tem uma vida que Ele deseja, que Ele sonhou que você viva. A vida de Deus. A vida de Deus é uma vida com propósito. Quem entende isso, diga amém. Então, dentre tantos filhos e filhas, existem aqueles que até são do Senhor, é um filho, é uma filha de Deus, e existem aqueles que decidem fazer a diferença, marcar. Como? Como eu posso fazer a diferença? O que a gente vê? O que o Enoque fez? Vamos ver? 21, verso 21. E viveu Enoque 65 anos, e gerou, aqui a minha versão diz, Metusalém. Até que gerou novo, se você parar para pensar, o outro com 100 e pouco, o pai dele, né? Ele com 60 e pouco, gerou já Metusalém, versículo 22. Vamos ler o 22 comigo, igreja? E andou Enoque com Deus. Sublinha essa frase, essa é forte. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. Aí vem o versículo 23. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. 365 anos. 24, comigo de novo, o coral da graça. De novo, hein? E andou Enoque com Deus. Essa frase se repete. E não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. É pacífico que ao longo de toda a Bíblia, apenas 2 pessoas não viram a morte, não morreram. Foram vivas para o céu. Elias, aquela carruagem vem, de fogo, separa os dois, um redemoinho é feito e ele é levado ao céu. E o outro, Enoque. O homem andou tanto com Deus, mas o homem se aproximou tanto de Deus, que Deus disse assim, te quero. Amém, pessoal? Mas você sabe que talvez alguém esteja ouvindo isso assim, pastor, então eu não vou andar muito assim pertinho não, porque andar com Deus é a melhor coisa que pode acontecer na vida da gente. Mas o que é andar com Deus? Amós 3:3 faz uma pergunta para nós. Vamos lá? Amós 3:3. Coloca só no telão que a gente ganha tempo. Diz assim, é uma pergunta. Você anota, depois você procura o Amós. Andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? É uma pergunta. Vamos ver se a gente consegue encontrar a resposta da pergunta. Olha aqui para o pastor William, dá para 2 pessoas caminharem juntas sem concordância, sem acordo? A resposta é não, não. Para 2 andarem juntos, tem que ter o mínimo de acordo, tem que ter concordância, senão fica complicado, fica difícil de caminhar junto, tem que ter acordo. Isso funciona em
todas as esferas. Nós podemos falar de família, de sociedade nos negócios, de o trabalho que você desenvolve, de um grupo na igreja, de um projeto social. Nós precisamos estar remando para o mesmo lado, caminhando, falando a mesma língua, o mesmo objetivo, nadando para o mesmo alvo, senão fica prejudicado qualquer projeto, inclusive com Deus não é diferente. Para andar com Deus, eu preciso estar de acordo com Deus. E isso não pode ser negociado. Eu penso que é aí que muita gente erra, porque você vai ouvir pessoas dizendo assim: eu ando com Deus, mas eu não concordo não. Assim, querido, eu não sei, então que Deus é esse? Sério, não sei que Deus é esse. Porque para andar junto, tem que ter acordo. Então quando a gente escuta a frase que Enoque andou com Deus, a gente pode dizer que Enoque concordava com Deus. Tinha acordo entre os dois. Eles caminhavam no mesmo objetivo, a vida de Enoque era uma vida de Deus, a vida que Deus tinha planejado para ele. E é o que Deus deseja para você também. Eu quero que você ande com Ele todos os dias da sua vida. Porém, deixa eu te contar um segredo. Tem alguém, só entre nós, que não quer que você ande com Deus. Eu vou fazer ele rapidinho. Conhece ou não? Você já ouviu falar? O zóio vermelho, o rabo pontudo. E ele não vai aparecer para você com um tridente na mão, dizendo, eu sou Satanás. Senão, ele te perde. Você vai virar o crente mais fervoroso da igreja. Se você tiver encontro com o inimigo, é ruim, você traz a cama para cá. Então ele disfarça. E ele quer barganhar com você. Ele quer fazer você acreditar que dá para andar com Deus sem concordar com muita coisa. Mas é mentira. Você está entendendo? Ele quer colocar na sua cabecinha: você é de Deus do seu jeito. Você pode andar de Deus assim, sem concordar mesmo. Também assim, não é bem assim. Essa frase, então, até gela a espinha do pastor. Não é bem assim. Tem tanta coisa na Bíblia que assim, ficou. O século é outro. Agora é diferente. E o próprio Cristo diz, passarão os céus e a terra. E as minhas palavras jamais passarão. O inimigo está mentindo para você. Uma vida com Deus não pode ser negociada. Não dá para barganhar. Com Deus é sim, sim, não, não. Ou é quente, ou é frio. Não dá para ser mais ou menos cristão. Não dá para ser crente domingo. Ninguém pode servir dois senhores. Ou serve um e despreza o outro, ou serve o outro e despreza o primeiro, aquele um. Por isso, o tema da mensagem, vocês acreditam que agora que eu vou pregar? Não. Mas eu prometo, eu não vou demorar não. Brincadeira, mas é uma brincadeira com fundo de verdade. Mas é agora. O tema da mensagem de hoje é não negocie com Satanás. Então eu até poderia colocar assim, negociando com Satanás. Vamos fazer calma, ninguém vai fazer negócio com o inimigo aqui não. Mas talvez você até já esteja fazendo e não saiba. E eu quero abrir os seus olhos hoje aqui. Vamos lá? Vamos passear na palavra do Senhor? Abra aí a sua Bíblia Sagrada em Êxodo capítulo 3. Gente, se Gênesis é o primeiro livro, e depois de Gênesis? Êxodo.
capítulo de número 3. Êxodo 3. Bom, nós vamos começar lendo aqui o versículo de número 10. Êxodo 3, 10. Eu acho que pregando para a família aqui uma vez, eu fiz um comentário acerca de propostas que Faraó fez. Eu acho que eu tenho isso até gravado. Mas nós vamos passar também por cima disso aqui, em nome de Jesus. Vamos deixa o Espírito Santo dar uma escovada no nosso espírito. Êxodo 3,10 diz assim, gente: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vamos ler só mais uma vez, para entrar no coração. A missão de Moisés, Deus está dando a missão para Moisés aqui. Vamos lá? Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, que era o rei do Egito, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Isso era o propósito de Deus para Moisés. Eu penso que isso se assemelha um pouco ao nosso propósito, falando de um propósito geral, porque existem pessoas perdidas no Egito aí fora. Você consegue compreender que o Egito, aquele tipifica o mundano, aquele que está perdido? Faraó é uma representação do inimigo no Antigo Testamento. Moisés é uma representação de um libertador do Antigo Testamento, que no Novo venceu o nosso Senhor Jesus e Salvador. Amém? E esse negócio de tirar, libertar do Egito, é libertar das garras de Satanás, porque lá eles eram escravos, e quem não tem Jesus, acaba sendo escravo do erro, do pecado, mas verdadeiramente Ele pode nos libertar, e quando Ele liberta, verdadeiramente nós somos livres. Amém, pessoal? A gente consegue enxergar, né, no Novo Testamento, um espelho do Antigo, de algumas coisas que foram projetadas, a gente consegue visualizar isso. Mas falando de propósito, Deus está tratando com Moisés. E é interessante ver Deus, isso aqui é a outra coisa que mexeu comigo, Deus falando assim: Moisés, vem agora, querido, vem cá. E eu tenho um propósito para você, um projetinho, uma tarefa para você fazer. Eu te enviarei a Faraó. Você já tem que entender que Faraó não era qualquer um, não. Era o homem mais poderoso do planeta na época. Era o homem top do planeta na época. Eu vou te enviar a Faraó. Para quê? Para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Eu li isso aqui, eu fiquei pensando, eu briguei dentro de mim, né? É um negócio esquisito, não sei explicar, mas eu vou tentar. Eu mesmo falando com Deus, lendo esse texto, assim, mas peraí, Senhor, mas quem tira uma pessoa do Egito não é o Senhor? Porque essa é a ideia que às vezes a gente tem, implantada dentro de nós. E claro que quem liberta mesmo de verdade é Cristo. João 8,32 disse: o Filho vos liberta, conhecereis a verdade vos libertará. E no 36, se os filhos vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então quem opera essa libertação verdadeira é o Senhor. Mas Ele deseja nos usar. E isso mexe comigo, sabe? Porque eu fico pensando, olha aqui para o pastor William, bem na bolita do olho do... Fala bolita na sua terra. Estão olhando para mim? Qual que é a cor da minha gravata? É isso aí. Vocês estão olhando para mim agora. Ó, se tudo que é crente morresse, ficasse só você de crente na terra, o evangelho prosseguiria? Acabou a pergunta. Quantos você já ganhou? Eu estou falando de igreja. Para Cristo, estou falando de reino. Quantos você já marcou? Quantos você tirou do Egito? Ou você vive assim, como eu brigando com Deus ontem, eu disse: Senhor, quem liberta é o Senhor. A gente terceiriza, né? Não, o Senhor liberta, porque afinal a palavra diz que é o Senhor, porque se o Senhor não edificar, em vão trabalham aqueles que edificam. É bonito o texto, mas o texto está dizendo que eu tenho que trabalhar e Ele usa. O projeto é contínuo, nós somos cooperadores de Deus. Ele nos enviou, e através de nós,
pessoas precisam ser retiradas do Egito. O ministério e o propósito é semelhante, gente. Moisés, vai lá. Você vai tirar o meu povo do Egito. Claro que sozinho, sem mim, João 15, nada podeis fazer. Mas vai lá, no meu nome, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então lá vai o Moisés, ele reluta, claro, não, ele sabe que o desafio é complicado, ele reluta, mas o Senhor vai comigo. Não, eu vou contigo, Moisés. Eu serei com você, eu vou usar você, como Deus também é com você, comigo, conosco, para a gente resgatar o maior número de pessoas do Egito aí fora. A missão é essa. Aí lá vai o Moisés, trouxinha nas costas, vamos imaginar a cena? Claro que não foi desse jeito, o homem vai falar com o faraó, mas imagine, eu marquei aqui, eu quero falar com o faraó. E, incrivelmente, o homem foi atendido, até porque viveu lá 40 anos. Então, ele tem acesso ao faraó. E quando ele chega diante do faraó, ele diz assim, tem um povo aqui que o Senhor domina. Mas não é porque o Senhor domina, manda nesse povo, escraviza esse povo, que esse povo é do Senhor. Porque Deus falou comigo, lá no deserto, nas montanhas. E Ele mandou você deixar ir o povo dele. O povo está na tua mão, mas o povo não é teu, o povo é dele. E Deus quer que você liberte esse povo, porque Deus quer ver esse povo, depois de livres, adorando o Senhor. Era isso que Deus queria. Um povo liberto para adorar o Senhor. Porque quem não adora não é liberto, mas quem é livre, quem foi liberto, sabe quem é Deus e vive uma vida de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Até aqui quem está entendendo, diga amém. Muito bem. Nós sabemos que foram 10 pragas para o Egito, porque o faraó não ficou de pé e disse, que bonito, que mensagem, arrepiei, que mensagem linda. Não, vamos lá, fazer uma festa de libertação. E aí você leva o povo então embora. É ruim? É ruim. Então as pessoas que estão sob domínio do inimigo aí fora, elas não serão resgatadas facilmente. Elas vão te atacar. E às vezes você nem entende. Rapaz, mas você nem me conhece. Por que você me odeia? Existe uma força maligna aí. A nossa batalha não é contra a carne e sangue. A gente não pode ignorar isso. Existem pessoas que vão te atacar de graça, de grátis, como diz um amigo meu. Vão olhar para você e vai entupir com você. Vai entupir com você, vai atacar você, vai falar mal de você. Porque você está lutando contra uma força que deseja que eles permaneçam escravos no Egito. Mas você tem uma missão. Você tem um propósito. O de andar com Deus. De andar em concordância com o que Deus quer de você. E se o que Ele quer de você é usar você para tirar as pessoas do Egito aí fora, assim seja. Mas é guerra, estou avisando, batalha. Então, por pelo menos 4 vezes, a gente vai tentar enxugar isso o máximo possível, o faraó tenta barganhar, negociar com Moisés essa libertação. E nós vamos ver as 4 rapidinho aqui agora, para a gente pegar só o ponto principal e fazer uma oração muito importante nessa manhã. Amém? A primeira está em Êxodo, no capítulo 8, no verso 25. Por favor, Êxodo 8, 25. Se você gosta de anotar, anote aí. A primeira proposta de Faraó. Qual foi a primeira proposta do Faraó e é a mesma do inimigo nos dias de hoje? Primeira proposta, Êxodo 8, 25. Então, chamou o Faraó a Moisés, isso depois de uma praga, né? E a Arão, que era o irmão do Moisés, e disse, tá bom, chega, eu deixo, pode ir. Ide, sacrificai ao vosso Deus, como é que ele termina? Nessa terra. A primeira tentativa é, tudo bem, pode sacrificar a esse Deus aí, pode virar crente, mas fica no Egito. Continue vivendo debaixo dos meus olhos. Continue no mundo. E aí eu tenho que dizer uma coisa para você. Se essa ideia tem sido plantada na sua mente, repreenda isso com toda a sua força. Porque isso é mentira, não é possível você viver uma vida mundana
e sacrificar ao Senhor. Você tem que sair do Egito primeiro. É necessário uma libertação das forças do mal. Um rompimento com o esquema mundano. Ninguém pode servir a dois senhores. Eu quebro, tem que existir uma ruptura aqui. Eu quebro a minha sociedade com o mundo, com o padrão do mundo, e fecho com o Senhor. O Faraó está dizendo, tudo bem, vocês podem ir, mas faz assim, vocês não querem adorar a Deus? Adora a Deus aqui. Adora a Deus aqui. Para que vocês têm que ir embora daqui? Aqui é tão bom. O Egito é tão gostoso, a gente tem tanta coisa boa. Então aqui mesmo vocês vão e adoram o Senhor. Aqui mesmo vocês vão e adoram a Deus. Moisés topou, e nem você pode topar. Eu não vou fazer um pacto, uma sociedade, uma barganha, um negócio. Eu não posso aceitar isso. Meu Deus, eu me desconecto do padrão do mundo, porque agora eu sou do Senhor. Amém, pessoal? Aí ele faz uma segunda, na hora que o Moisés não aceita, ele faz uma segunda no verso 28, capítulo é 8 ainda. Verso 28, ele diz assim, segunda proposta. Então disse Faraó, deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Olha só, olha que sem vergonha o Faraó. Somente que indo, não vades longe. E como é que ele termina? Ele pede oração. O sem vergonha pede oração. Não, vai lá, faz uma campanha por mim. Não, pode ir na igreja. Se não dá para te segurar, não tem problema. Não, pode fazer as suas orações, campanha. Leva até o meu nome, meu pedido de oração. Vai lá, entrega lá, pastor. Só que, cuidado para você não ficar bitolado, hein? Esse pessoal, ele é mestre em fazer lavagem cerebral nas pessoas. Não fica com essa coisa de igreja, 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 não. Vai assim. Uma vez na vida, outra na morte. Porque, a frase, igreja não dá nada para ninguém. Eu sei do que eu estou te falando, não nasci pastor. A proposta é, pode ir, mas não vai longe demais, viu? Pode ir, mas não mergulha demais nisso não, viu? Pode orar, mas não ora demais não, viu? Pode ler a Bíblia, mas não lê demais não. Toda hora que eu vejo você está com esse negócio na mão, o que está acontecendo com você? Não precisa disso tudo também não, viu? É mais uma tentativa do inimigo em trazer a você uma falsa ideia, sensação de que, não, agora eu estou livre mesmo, agora eu estou liberto do Egito. Mas, na verdade, com Deus, nós precisamos ir fundo. É tudo. Porque é tudo dele por nós. O que Deus deu por nós, por mim e por você? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, eu e você, que deu o seu Filho, tudo que ele tinha de melhor, por mim e por você. Como é que eu negocio agora? Como é que ele deu o Filho dele para morrer por mim, e agora? Não, agora, quando desce, sobrar, eu tenho que ver minha agenda. Como assim? Você precisa fazer um compromisso com Deus. Deus, eu recebi o melhor do Senhor, e a minha vida vai ser gasta da melhor maneira para o Senhor, em nome de Jesus. Não negocie isso. Terceira proposta, quantos estão entendendo, digam amém. Êxodo 10, terceira, penúltima, Êxodo 10, verso 8. Êxodo 10, verso 8. Diz assim: e os servos de Faraó, eu vou ler primeiro na minha versão. E os servos de Faraó disseram-lhe: até quando este nos dá de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus.
Ainda não sabes que o Egito está destruído? Porque já, um monte de praga já tinha vindo, né? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó. E ele disse-lhes: ide, ó o Faraó de novo, ó, ide, servi o Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Quem que vocês querem levar para servir Deus? E o Moisés disse: havemos de ir com, lê comigo, os nossos meninos, e com os nossos velhos, e com os nossos filhos, e com as nossas filhas, e com as nossas ovelhas, e com os nossos bois havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Então ele lhes disse ao Faraó: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e os vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim não. Andai agora vós, varões, e servi o Senhor, pois isso é o que me pediste. E os lançaram fora da face de Faraó. Eu não sei se você entendeu, por isso eu vou ler o mesmo texto na NVI, que é mais claro, para você entender a proposta. Vamos ler de novo, a partir do verso 8, acompanha aí no telão. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do Faraó, que lhes disse: vão, prestem culto ao Senhor, vai lá, seu Deus, mas digam-me, quem é que vai? Quem irá? Quem você está pensando em levar, Moisés? Aí o Moisés respondeu: temos que levar o quê? Está fraquinha. Vamos de novo. Temos que levar todos. Nós não podemos deixar ninguém para trás. Vamos repetir essa frase, gente. Eu não posso deixar ninguém para trás. Mais uma vez, eu não posso deixar ninguém para trás. Ninguém pode ficar no Egito. Tem que levar todo mundo, tem que tirar todo mundo, tem que libertar todo mundo, tem que levar todos. Versículo, ele diz: mas quem irá? Moisés respondeu: temos que levar todos. Aí ele continua: os jovens, que mais? Os velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Aleluia! Disse-lhes Faraó. O que o Faraó vai dizer agora? Olha a proposta. Vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e com as crianças. Consegue enxergar ele com a mão na cintura? Vocês vão mesmo precisar de Deus, viu? Quando eu deixar vocês irem com mulher e com as crianças. Olha o que ele diz agora: é claro que vocês estão com más intenções. O que ele diz agora? De forma alguma, eu não vou deixar. Só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. Em outras palavras, Faraó está dizendo: eu quero que vocês deixem no Egito a família de vocês. Só os homens podem ir. E os filhos? No Egito. E a esposa no Egito. Vão só os homens, adorem a Deus. Para tudo agora, larga tudo que você estiver fazendo. Eu quero te mostrar uma cartilha que eu recebi essa semana. Foi até a Cleide que me mandou aqui, departamento infantil. Coloca a primeira foto de um livro que me perturbou aqui agora. Eu vou dar uma advertência para você que é pai. Esse livro aqui, ele está circulando, eu não sei se aqui nos Estados Unidos, alguma coisa em português deve ter, mas no Brasil está circulando. Se você é pai, grave, tire foto desse livro aqui. Esse aqui é um livro que incentiva o suicídio de crianças. Vou ler uma mensagem que eu recebi do WhatsApp. Olha um pedaço do livro. Dessa vez ele teve mesmo que esperar. Como as compras só chegaram quando ele estava no colégio, ainda teve que esperar a volta, o jantar e a hora da sobremesa. Quase não aguentava mais. Aí também resolveu que o melhor era deixar para engasgar com a maçã na hora de deitar, quando estivesse sozinho. E que a família dele era tão desligada destas coisas, suicídio, que era até capaz de alguém dar um tapa nas costas dele, só para ele desengasgar, e aí estragava o plano todo. Qual que é o plano todo? Engasgar e morrer engasgado com a maçã. Isso é de criança. Você sabe o que seu filho está lendo?
Aqui nessa terra você tem que tomar cuidado, pastor, tem uma privacidade. Quantos anos ele tem? 8 anos de idade. Que privacidade, o quê? Faz um favor, irmão, entra nesse quarto, chutando a porta, a casa caiu! Quem você está assistindo aí? Me dá aqui esse iPad. Deixa eu ver esse celular. O que é que você está lendo? Abre essa mochila, lê esse caderno. Você não pode sair do Egito sozinho. É a artimanha de Faraó. Você pode ir, aí vem você, aí você adora. E o seu filho? Não, pastor, ele não gosta de igreja. Quantos anos ele tem? 10. Eu cansei de ir na igreja com a orelha vermelha, irmão. Minha mãe levava eu na igreja com a orelha vermelha. Eu não estou fazendo apologia à agressão, não, que aqui dá cadeia. Eu estou dizendo para você, sou grata à minha mãe. Ela coloca lá assim, cansei de te culto, a orelha queimando. Diz que foi com a sua orelha, uma intervenção divina. E era assim, sentava do lado dela e falava só assim, era só assim, de canto de boca, minha mãe assim, ó. Mãe, quero ir no banheiro. Assim, ande você se você levantar agora. Por que você vai num cinema, você assiste um filme 2h30, irmão, não quer perder a cena? Ah, que demônio que é esse? Então sentava assim, ela falava assim, de canto de boca, onde você levantar? Aí você vai dizer para mim, pastor, você gostava? Eu odiava, eu tinha uma raiva de igreja, eu odiava. Eu lembro que na adolescência eu combinava com meu pai, eu me empresto o carro, tinha acabado de fazer 18 anos, tirar do carro, me empresto o carro domingo à noite, deixa eu sair, pai. Eu disse, tá bom, depois do culto. Ai, que raiva. Aí tinha que ir para o culto. E aqui parece que o pastor adivinhava. No culto que estava combinado, rapaz, o homem demorava. E demorava a terminar o culto. E eu estava lá na ponta já, sentado quase na porta, esperando só o pastor dizer tchau, vai com Deus. E não podia sair mais cedo, não tinha barganha. Aí você vai dizer, foi legal. Não foi legal, foi ruim na época. Mas eu agradeço a Deus. Hoje, agradeço a Deus. Porque os meus pais, deixa eu te falar, os meus pais não negociaram isso. O problema é que os pais hoje querem ser mais amigo do que pai. Então, pastor, é que senão eles não vão gostar de mim. Ah, irmão, você nunca teve raiva do seu pai, não? Você nunca teve raiva da sua mãe, não? Ah, irmão, tinha dia, semana que eu falava assim, ai, que raiva, que vontade, não vejo a hora de sair de casa. E depois passa, você vira gente normal. Morre não. Sua missão é criar esse pessoal e tirar essa garotada do Egito. Isso é missão de Deus. Isso é missão de Deus. Eles não vão gostar, está impregnado o mundo. Está dentro, irmão. A carne é fraca, Jesus disse. O espírito está pronto. Mas a sua missão é não deixar ninguém para trás. É a sua missão. Deixa eu ler aqui o WhatsApp que eu recebi referente a esse livro. Você me dá 1 minuto, eu vou ler para vocês, porque eu quero que vocês entendam a gravidade da proposta. A gravidade da proposta. O Pedro acabou de me perguntar, isso aqui é uma mãe, Pedro é o filho. O Pedro acabou de me perguntar se era verdade que se ele engasgasse com uma maçã e ficasse sem respirar, ele conseguiria ir até o encontro do mundo da imaginação. Eu, de imediato, a mãe falando, né? Expliquei para ele que ele correria, na verdade, grande perigo e provavelmente iria morrer sem ar, deixando todos os que amam muito tristes. Porque você tem que saber como é que você vai falar. Não adianta você virar para ele dar, vou dar uma surra, te quebrar no meio. Não é isso que vai resolver. Você tem que sentar, conversar, explicar. O que é isso? Porque o inimigo está trabalhando, fazendo a proposta. E perguntei, a mãe perguntou para o filho, mas por que você está me perguntando isso, filho? E ele me disse que o menino do livro que ele estava lendo tem um amiguinho imaginário, que ele mandou ele fazer isso, ou seja, que ele se engasgasse com a maçã e ele acabaria com todos os seus problemas. Faço um apelo aos pais que conversem, monitorem, protejam seus filhos dessas estimulações perigosas, porque estão por toda parte. Está aqui, recebi essa semana. Satanás tentando negociar conosco a liberdade e a libertação dos nossos filhos. Você sabe o que o Moisés respondeu para o faraó? Vamos voltar para a palavra? Êxodo 10, nós paramos no versículo de número 11.
Disse-lhe Faraó, tal, vai prestar culto, não sei mais o quê. Aí no versículo agora, eu estou lendo Êxodo 10, versículo 11. Aí o versículo 12, eu vou resumir a resposta para você, que ela é bem comprida. O versículo seguinte, depois vem outra praga, a praga das rãs, mas o Moisés vai dizer um pouquinho mais para frente assim. Inclusive agora, né? Na próxima proposta. Nós não vamos deixar nada e ninguém para trás. Nós vamos adorar o Senhor com tudo o que temos e com tudo o que nós somos. Inclusive a quarta e última proposta para a gente fechar é essa, que está aqui em Êxodo 10, 24. Vamos ler o 24? Êxodo 10, 24. Na Almeida Revista e Corrigida diz assim: Então o Faraó chamou Moisés, uma última vez, e disse: Ide servir o Senhor, somente fiquem as vossas, o quê? Ovelhas e as vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Agora ele deixou. Ele está tentando negociar, né? Moisés, porém, disse, é aqui que está a resposta. Vamos lá, vamos ler comigo? Tu também darás às nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco. Olha que linda essa frase, sublime isso. Nem uma unha ficará. Porque daquele havemos de tomar para servir o nosso Deus, porque não sabemos o que havemos de servir o Senhor até que cheguemos lá. Faraó, você não está entendendo? Nós não vamos deixar nem os nossos filhos, amém ou não amém? Nós não vamos deixar os nossos filhos para trás, nós vamos deixar a esposa para trás, nós vamos deixar o nosso casamento para trás, nós não vamos deixar os nossos bens, vaca, ovelha é isso, os nossos bens nas mãos do inimigo. Não, você pode ir, mas o que você tem é do inimigo. Não, o que você tem é para servir o Senhor, o que Deus te deu, o que você tem conquistado, as coisas que você tem adquirido, é para tocar o reino de Deus, é para que de alguma forma você sirva a Deus também. Nem uma unha. Não barganhe com o inimigo uma única unha. Não, a unha não tem problema. Nada. Tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você construiu e que vier a construir, pertence ao Senhor. Você é do Senhor. Sua vida é para o Senhor. Quem crê assim, diga glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Sua vida é do Senhor. Queria que você decorasse então comigo duas frases. O que é que aprendemos com Enoque? Aí vocês vão repetir assim comigo. Em primeiro lugar, andar com Deus. E em segundo lugar, daqui a pouco eu peço para você repetir, não negociar com Satanás. Amém? Então vamos lá, está valendo agora. O que nós aprendemos com Enoque? Andar com Deus e não negociar com Satanás. Vamos tentar de novo? Agora está valendo, vamos lá. O que a gente aprendeu com Enoque? Andar com Deus e não negociar com Satanás. Vamos aplaudir o Senhor novamente, que Ele merece. Fecha os teus olhos. Meu Deus, nós estamos debaixo de uma unção do Senhor de libertação nessa manhã. Meu Deus, existem coisas que não podem ser negociadas e barganhadas, nós compreendemos isso. Satanás tem mentido para muitos. Meu Deus, quando Ele diz que é possível andar com Deus, é possível caminhar com Deus, vivendo no Egito, deixando a família para trás, entregando o que possui nas mãos do inimigo. Meu Deus, mas isso é mentira. Nós só podemos andar com o Senhor, só se pode andar com Deus quando nós observamos e entramos em um acordo com Ele. Quando nós nos desprendemos, meu Pai, do padrão do mundo. E quando nós vivemos para um projeto pelo qual o Senhor nos criou, nos fez, nos aprontou. E tem nos apontado, meu Pai, um alvo de vida. Ajude-nos a continuar caminhando com o Senhor todos os dias da nossa vida. Você que crê, diga amém. Glória a Deus. Sentado mesmo, nós vamos receber a Santa Ceia do Senhor. Você que se examina, ninguém pode dizer a você coma, beba. Você que se examina e você se julga. Eu quero participar, eu quero fazer aqui um renovo com Deus, uma aliança com o Senhor. Quero sair daqui e não vou deixar uma unha nas mãos do Faraó. Minha vida é dele, o que eu tenho, o que eu possuo,
eu consagro ao Senhor nessa manhã. Amém? Receba o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Sentado mesmo, não coma, não beba, deixa todo mundo receber. Andar com Deus, segura nas mãos de Deus. O choro de uma noite se acaba de manhã. Deus tem vitória. Busca o amor, busca o perdão, busca o poder e muita unção. A vitória é garantida e a promessa não falha. Ele vai te abençoar. Para alcançar, tem que confiar de todo o coração. Para vencer, é preciso usar as armas da fé. E para prevalecer, você tem que resistir no poder do Senhor. E crer sem duvidar e a palavra declarar para ver acontecer. Então anda com Deus, segura nas mãos de Deus, pois o choro de uma noite, ele se acaba de manhã. Deus tem vitória. E busca o amor, busca o perdão, busca o poder e muita unção. A vitória é garantida e a promessa não falha. Ele vai te abençoar. Vamos declarar, igreja, mais uma vez. Anda com Deus, é o que nós queremos, Pai. Andar com Deus, Segura na mão de Deus. segura a mão. Olha que declaração linda, o choro de uma noite. O choro